Olá, irmãos, boa tarde, né? Aqui já é tarde em nosso horário, né? São quase 5 horas da tarde, mas graças ao Senhor estamos felizes em poder hoje compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor. Então, para nós, né, falar de um tema pequeno, mas um tema muito bom, que vai trazer para nós uma palavra de ânimo também nesse devocional. Hoje nós queremos falar de dois construtores que foram passado para eles, né, uma ordem, uma orientação. Então, se eu dei um nome a esse tema, né, que esse nome, ao meu tema eu posto estabilidade, né, a estabilidade. Então, Deus, ele também quer nos dar uma estabilidade, porque talvez nós estamos um pouco inseguros. Talvez nós estamos um pouco preocupados com muitas coisas, mas o Senhor quer te mostrar o lado bom de quando Ele nos dá uma orientação e nós podemos seguir e guardar os bons conselhos do Senhor. Jesus só tem bom conselho. Por isso é o caminho, por isso és a verdade. Amém? Então, se aqui foram recebidos por dois construtores igual. Jesus falou para o primeiro e Jesus falou para o segundo. Aqui observamos que Jesus não apostou uma divisão. Ele não escolheu o melhor um nem melhor o outro, não. Ele com Deus não tem isso. Então, se em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7 e verso 24, diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois que escuta essas minhas palavras e a praticar, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sempre que eu tenho a oportunidade de estudar aqui, de ler, eu observo, né, alguns detalhes da palavra do Senhor, que diz assim, ó, todo aquele que escutar, como se Jesus quisesse dizer assim também. Todo aquele que escutar minha palavra e obedecer minha palavra, ele está firmado em mim, porque eu sou esta rocha. Porque sou esta rocha. Então, se há duas condições aqui. Primeira, escutar. E segundo, praticar. Porque muitas vezes nós fazemos da palavra do Senhor como qualquer. Entrou, saiu. Entrou, saiu. Escutamos, mas não praticamos. O que passou com esse construtor que escutou e obedeceu? O que passou com ele? Olha, veio chuva, no verso 25, desceu a chuva, correram rio, sopraram ventos e combateu aquela casa. E não caiu. E não caiu. Por que não caiu? Porque estava edificada em Cristo, na rocha que é Cristo. Eu observo que aqui eu também tive observando que desceu chuva. Primeiro Deus passou a ordem. Depois veio o teste, né? Veio o teste. Vamos ver se de verdade você está firmado na obediência. Vou agora mandar chuva. Vou mandar o vento soprar. Vamos ver como vai passar isso. Sabe por quê? Porque a chuva está a serviço de Deus. O vento está a serviço de Deus. Hein? Sabia? O vento está a serviço de Deus.
Então, por isso que veio o vento e por isso que veio a chuva, porque simplesmente Deus queria passar esse construtor por um pequeno teste para saber se de verdade ele estava firmado. Então, quando desceu chuva, quando correu ali o rio e soprou vento, combateu, golpeou sobre aquela casa. Mas aquela casa não caiu. Quando nós estamos firmados em la palavra do Senhor, vem também os ventos, vem também a circunstância difícil, vem também, pode vir um processo de desemprego, enfermidade, vem dias trabalhosos, por suposto que vem. Mas se nós estamos firmados na palavra de Cristo, glória a Deus. A Bíblia fala no Salmo 91 que o Senhor deu ordem aos anjos dele a estar em nossa volta. Então, os anjos do Senhor estavam em volta desse primeiro construtor. Por isso ele não foi atingido, porque ele escutou todo aquele que escuta as minhas palavras e obedece e pratica. Ai, que obedecer e é que praticar. Passe lo que passe, venga lo que venga. Glória a Deus, deixa vir o vento. Os discípulos estavam em alto mar. O vento soprou. Tinha que soprar para Jesus demonstrar o seu poder. Acalma, vento, acalma aí. Eu estou aqui com meus discípulos. Eu estou aqui. Glória a Deus. Olha a diferença quando a gente ouve, quando a gente obedece. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que passou com outro construtor. E aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, não obedece, compara-lo-ei a um homem sensato que edificou a sua casa aonde ele quis edificar. Edificou em sua casa como? Vamos colocar alguns nomes aqui, nesse homem sensato. O primeiro edificou no Senhor, obedeceu a palavra de Deus, reconheceu que ele não podia edificar sua casa em qualquer lugar, em qualquer maneira, em sua vontade. Isso significa reconhecer. Mas esse segundo, ele foi um insensato, porque ele edificou a sua casa onde? Na areia, aonde não tem firmeza. Vem a chuva, sopra o vento, veio chuva e bateu ali, como diz a palavra, e foi de água abaixo, né? Como diz o nosso dito no Brasil, foi de água abaixo. Isso passa com nós quando somos insensatos. Isso passa conosco. Quando o Senhor fala, passe aqui, ande aqui, é aqui que eu quero. Não, mas eu vou edificar aqui porque aqui é mais fácil, aqui é mais tranquilo, aqui me dá mais glamour, aqui me dá mais êxito. Edifico em meu tempo, edifico em minha hora, edifico em meu trabalho, edifico no meu dinheiro, edifico no que é meu. E edificar a sua casa na rocha, na palavra que é Cristo, requer, sabe o quê? Renúncia. Não estou dizendo que você tem que renunciar a tudo, não. Não estou dizendo isso aqui, não. Mas há algo que você tem que observar. O que você está edificando mais do que edificar o reino de Deus em sua vida? Como falando na semana passada do reino de Deus. O que significa o reino do Senhor? Então, se vamos seguir mais um pouquinho. Eu tomei um exemplo aqui, uma cita bíblica,
em Salmo 40, que diz assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, fíjate, um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Então nós sabemos que, observando esse verso do Salmo 40, que em Jesus há estabilidade, em Jesus há firmeza. Jesus tirou Davi, tirou seus pés, que estava em um charco de lodo. Aí você não pode ficar nessa sujeira. Aí você não pode edificar sua vida. E nada sujo, e nada impuro. Mas o Senhor tirou o rei Davi e pôs sobre uma rocha, que é Cristo, e deu estabilidade a Davi, firmou seus pés. Firmou seus pés. Podemos também observar outro exemplo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16 e o verso 18, que diz assim: pois também eu te digo que tu eres Pedro, que tu depende de mim, tu eres Pedro e eu sou o Filho de Deus. Sem mim você não pode fazer nada. Mas olha, Pedro, a partir de hoje eu vou edificar sobre esta pedra a minha igreja. E a porta do inferno não vai prevalecer, porque nada vai impedir eu de realizar esta obra na tua vida. Na tua vida. Que grande reconhecimento, que câmbio de vida Deus teve com Pedro, não? Vamos observar um pouco a vida de Pedro. Como era Pedro? Pedro era um homem, apesar dele andar com Jesus, né? De Jesus ter tirado Pedro do mar, né? Das redes. Mas Pedro era um homem impulsivo, né? Por qualquer coisa, Pedro sacava a sua espada não? E lá a orelha. Não era assim? Impossível, insensato. Mas eu observo que o esforço de Pedro valeu a pena. Valeu a pena Pedro seguir Jesus. Valeu a pena Pedro caminhar com Jesus. Valeu a pena, porque na escolha dos 12, após Jesus passar uma vigília orando para tomar decisão, no meio dessa decisão estava Pedro. Porque Deus já havia revelado a Jesus que Pedro ia ser transformado. Glória a Deus. Deus já havia revelado a seu filho que ia ser um grande líder, um grande pastor. Porque tudo que Jesus fez, ele fez na guiança do Espírito Santo e na revelação de Deus. Então, quando chegou no momento correto, o Senhor falou: bom, até aqui você foi, Pedro, em seu momento de impulso, mas como eu tenho me agradado de você seguir caminhando, agora eu vou edificar a minha igreja. Porque é tempo de eu trabalhar na sua vida, eu preciso de você como líder. E Pedro se deixou levar. Pedro se deixou levar. E nada impediu o Senhor de realizar aquela obra, porque quando nós andamos um pouquinho mais para frente na palavra do Senhor, então nós podemos ver no livro de Atos que aqui houve uma grande vitória de Deus. A descida do Espírito Santo, e Pedro recebeu. Pedro foi bautizado com o Espírito Santo para proclamar o Evangelho do Senhor, o Reino de Deus. Então nós vemos que quando nós andamos em obediência, há mudança de Deus em nossa vida. Há mudança de Deus.
Jesus Cristo, ele é essa rocha. Jesus Cristo, ele é essa pedra. Jesus Cristo, ele é o grande alicerce da nossa vida. E ele quer que nós firmamos nossa vida nesse alicerce. Olha, quantos construtores eu conheço, você conhece, quantos arquitetos. E a gente vê que eles, têm inteligência para ser um arquiteto, estudou. Os construtores, os albanistas, os pedreiros têm a sabedoria como preparar a base para uma construção, seja qual é, apartamento, enfim, uma casa. Mas muitas vezes observamos que vem chuva, que vem terremoto, vem maremoto e faz o quê? Leva de água abaixo, não é assim? Leva de água abaixo. Glória a Deus. Mas Jesus, como nosso alicerce, ele tem algo seguro para nós. Se nós firmar a nossa vida na verdade, que é a palavra dele, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aí está o alicerce. Há uma última morada aonde nós vamos estar seguros, no céu. Aonde o próprio arquiteto é Deus. Ele construiu para ti, para mim, para nós, para a sua igreja na face da terra. Mas precisa ser como o primeiro construtor. Ouvir e praticar. Obedecer. Ouvir e praticar. Porque se nós ouvir e seguir nossas próprias decisões, então nós estamos sendo comparados como um homem imprudente, o insensato, o segundo construtor. E também há um perigo para esse segundo construtor. Porque a parte de não ter estabilidade no Senhor, firmeza, esse construtor, podemos também comparar ele com as 5 virgens insensatas. Esse construtor também pode estar no corpo de Cristo. Nós podemos estar no corpo de Cristo. E pensar que tudo já está tranquilo, que nossa vida está sendo edificada em Cristo, na rocha que é Cristo. Por escutar e não obedecer. E pode chegar o momento do sonar da trombeta. E passar conosco como passou com as 5 virgens insensatas. Pode passar. Porque elas não tinham estabilidade. Elas não levavam azeite, comunhão com o Espírito Santo. Glória a Deus. Estava ali, escutava, mas não colocava em prática a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor só tem vida. A nossa vida e os demais que nos escutam quando estamos, por misericórdia de Deus, ministrando ou ensinando. Quando escutamos e quando nos esforçamos para praticar. Pensa agora nesse confinamento que nós outros estamos vivendo. Quantas pessoas estavam firmes em sua posição social? Estava firme em seu dinheiro, eu tenho mais. Comprar o bilhete para passear, para viajar.
firmar a sua casa em sua condição. Em sua condição. Glória, Arabachuriana. Terra, canto e decovanai. Mas aí, como diz os espertos, né? Veio um vírus e aposto todo mundo dentro de casa. Todo mundo para correr e mostrar a todo mundo o universo que com dinheiro ou sem dinheiro todo mundo ficou confinado. Todo mundo ficou confinado. Bem, mas dentro desse devocional, o Senhor quer mostrar para você estabilidade. Que isso você não vai encontrar no seu trabalho que te dá um bom lucro. Você não vai encontrar no meios que você tem econômico. Você não vai encontrar estabilidade. Dinheiro não dá estabilidade a nada, hein? Não, não dá. Porque a Bíblia diz que ele é a raiz de todo mal. Podemos ter um pouquinho mais? Por suposto que sim. Mas a estabilidade, a minha Bíblia me ensina. Dentro dessas citas bíblicas que nós outros limos, que quem dá é o Senhor. Lugar seguro é no céu. Ai que trabalhar, mas firmando a sua casa na rocha. Se tem possibilidade de vir algum câmbio material e adquirir algo, claro que sim. Mas não esquecendo que você vai ter uma última parada. Um último lugar para morar, que é o céu. E não esqueça que estabilidade só quem dá é Deus. Hoje você tem, amanhã você pode não ter. Eu fui governanta de uma casa no Brasil, aonde eu tratei com muitas pessoas, né, que trabalhavam nessa casa. Eu tinha uma responsabilidade mais. E ali essa senhora tinha uma firmeza muito grande em seu dinheiro, em sua condição de vida. E chegou um momento que como ela tinha tanta firmeza em seu dinheiro, e muitas vezes queria exigir de mim uma coisa que eu não podia dar a ela, sabe? Que era alguma classe de exigência já com um pouco de abuso aos empregados. Então chegou um momento que eu tive que soltar esse trabalho, tomar a decisão de soltar. Era um bom salário na época. Né? A minha filha estava com 10 anos de idade nessa época. Mas eu tive que soltar esse trabalho, porque ali dentro tinha as pessoas que eu amava demais. Incluso nessa casa tinha 2 motoristas e um deles era pastor. Como eu ia maltratar esse homem? Impossível. E sabe, quando eu cheguei, eu soltei o trabalho, né? Soltei o trabalho porque eu falei, isso eu não posso fazer isso. Eu não aprendi isso na palavra do Senhor. E quando eu cheguei aqui na Espanha, passados-se alguns anos, não muito, então veio a notícia até mim que esse senhor faliu de um dia a outro. Essa gente se quedou sem nada. Sem nada. Então, se nesse devocional o Senhor quer nos lembrar que a nossa estabilidade, quem dá é o Senhor. Com dinheiro ou sem dinheiro, a nossa estabilidade, quem dá é Deus. Analisa a tua vida, aonde você está firmando a sua casa espiritual. De acordo? Bem, vamos encerrar. Né? Vamos encerrar por aqui. E não esqueça que Jesus, ele é o nosso alicerce. Senhor, eu quero nesse momento encerrar esse pequeno devocional e agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor me dá. Senhor, eu quero pedir-te que ajuda nós
a ter o Senhor como nosso alicerce da nossa vida espiritual. Ajuda-nos a escutar a Tua palavra e praticar. Praticar significa obedecer. Ajuda-nos a ser esta igreja, esse corpo de Cristo prudente, esse corpo de Cristo prudente, que ouviu e praticou, obedeceu esse caminho, essa verdade, esta vida que é Jesus. Senhor, queremos também pedir ao Senhor que através, Senhor, desta palavra, alcança, Senhor, nossos filhos, que nossos filhos, Senhor, sejam prudentes, edifique a sua vida na rocha que é Cristo, na verdade, que é o Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ajuda, Senhor, toda a nossa família. Ajuda, Senhor, todos os nossos parentes, Senhor, por parte de mãe, de pai, a edificar a sua vida em Cristo Jesus. Senhor, abençoa nossas vidas. Ajuda-nos a estar conectado com Teu Espírito Santo como as virgens prudentes, ativo. E pedimos também nessa oração, Senhor, a salvação da humanidade. E pedimos, Senhor, o retorno dos filhos pródigos à Tua casa. E assim, Senhor, deixamos esse pequenito devocional e essa pequenita oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém.